Tiago, capítulo 5. Vamos ler o versículo 14 e 15. Tiago 5, versículo 14 diz: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Oremos. Deus, nos abençoe entendendo esse texto hoje à noite, que o Senhor possa iluminar nossos corações através do Espírito Santo para compreender tanto a interpretação quanto a aplicação das Tuas Sagradas Escrituras. É o que eu peço a Ti através de Jesus Cristo. Amém. Então, nós estamos olhando esses versículos aqui a partir do verso 13 e nós estamos estudando como nós devemos reagir às diversas circunstâncias que passamos na vida. Semana passada nós falamos como reagir ao sofrimento e à alegria. Os que sofrem, de acordo com Tiago, no verso 13, devem orar por si mesmos. Os que estão alegres, de acordo com o verso 13, devem louvar a Deus com cânticos na igreja. E hoje nós vamos continuar examinando como reagir às circunstâncias da vida. Os versos 14 e 15 de Tiago, nós vamos aprender como reagir durante os períodos de fraqueza. A mensagem dos versos 14 e 15 se resume na seguinte frase: durante nossos períodos de fraqueza, precisamos buscar a ajuda dos líderes espirituais. Durante nossos períodos de fraqueza, precisamos buscar a ajuda dos líderes espirituais. Tiago faz uma pergunta no verso 14: alguém dentre vós está doente? Quando nós pensamos em alguém doente, normalmente nós associamos a doença a algum vírus, uma bactéria, uma deficiência ou falta de algum nutriente necessário para o corpo humano. A doença para nós é algo físico. Alguma coisa acontece com nossos corpos, então ficamos doentes. Mas será que Tiago está nesse texto aqui descrevendo uma doença física? Está descrevendo esse tipo de enfermidade? Por causa da nossa tradução, nós somos tendenciosos a enxergar que Tiago está falando sim de uma pessoa que está doente. Mas eu quero propor uma outra interpretação para esse texto aqui. Ao meu ver, a doença aqui não é principalmente uma doença física, mas uma doença moral. A pessoa pode sim estar fisicamente doente, mas o foco de Tiago aqui não é a doença física, mas uma doença moral que está relacionada ao seu pecado e o seu relacionamento para com Deus. Deixa eu mostrar para os irmãos algumas razões porque eu estou tentando defender isso hoje à noite. Primeiro, no verso 4, a palavra 14, A palavra doente no verso 14 literalmente significa fraco, sem força. Nos evangelhos, por exemplo, ela tem o sentido de doença física. Normalmente, quando nós estamos doentes, nós estamos fisicamente fracos. Mas Paulo usa essa palavra para também se referir a pessoas que estavam espiritualmente fracas, espiritualmente doentes. Ele diz em Romanos capítulo 14 de um irmão que é débil na fé, ou seja, ele é fraco no sentido espiritual, e os mais fortes devem
acolhê-lo. Por exemplo, Romanos 14, verso 1 e 2, acolhei o débil ou o fraco na fé, não para discutir opiniões. Verso 2, Paulo diz, um crê que de tudo se pode comer, mas o débil, o fraco come legumes. Eles estavam discutindo sobre o que poderia comer e o que não poderia se comer. Em outro contexto semelhante, Paulo também falando sobre comida sacrificada a ídolos, Paulo fala de um irmão que é fraco e perece por causa da sua consciência. Em 1 Coríntios 8, verso 11, ele diz assim, por causa do teu saber perece o irmão fraco. Não está falando sobre alguém doente fisicamente, mas alguém fraco espiritualmente. Então, a primeira razão pela qual eu defendo que aqui Tiago não está focando na doença física, mas numa doença espiritual, é que a própria palavra usada por ele tem o sentido de fraco, alguém que é espiritualmente fraco na fé. A segunda razão, porque eu acho que doença está ligada a fatores espirituais, não apenas a um reflexo físico, é que a própria palavra também no verso 15, enfermo, só é utilizada em um outro versículo na Bíblia, e também tem o significado de perder as forças, estar cansado e fatigado. Hebreus capítulo 12, o autor de Hebreus, ele usa essa palavra com sentido claro de alguém que está cansado espiritualmente. Ele diz lá no capítulo, verso 3 de Hebreus 12, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, ou fatigueis, melhor dizendo. A palavra fatigar quer dizer cansado. Então, essa palavra é a mesma usada por Tiago aqui para falar que alguém está enfermo. Mais uma vez, quando você está doente, você está fraco fisicamente. Então, essa pessoa poderia sim estar fisicamente doente, mas o foco aqui não é a doença física, mas a fraqueza espiritual, principalmente. Terceira razão, porque eu acho que Tiago está focando aqui na doença espiritual a despeito da doença física, é que o contexto da carta prova isso para nós. Ele está falando aqui com crentes que estão passando por sofrimentos terríveis. Capítulo 1, verso 2, eles estão passando por várias provações. Capítulo 2, verso 5, nós lemos que eles estão enfrentando possivelmente processos jurídicos de ricos que estavam levando os crentes pobres a tribunais. Capítulo 5, verso 4, esses pobres trabalhadores estavam tendo seus salários retidos. Aqui no capítulo 5, especificamente, ele está lidando com o sofrimento desses crentes pobres. Ele está convocando eles a serem pacientes e perseverarem em meio ao sofrimento. Capítulo 5, verso 7 até o verso 12. Ele está dizendo, diante do sofrimento, vocês devem orar. Verso 13, vocês não podem reagir de forma pecaminosa, se queixando uns dos outros, julgando uns dos outros, verso 9 e verso 12. O contexto mostra então, irmãos, que esses crentes poderiam estar fisicamente cansados, mas principalmente espiritualmente fracos, por causa de tantas provações. Poderiam sim estar doentes, mas não é o foco que Tiago está tratando aqui. Outra maneira que o próprio contexto mostra para nós é que quando essa pessoa que está doente, quando ela reconhece isso, o verso 14 diz que ela deve chamar quem? O médico, né? Quando você está doente, você chama quem? O SAMU ou o médico para fazer um atendimento, né? Mas quem que ele manda? Tiago manda chamar? Pastor. Irmãos, não fiz medicina. Se estiver doente, toma um remédio, chama uma enfermeira, né? Mas eu não. Quer dizer, eu posso ir lá, né? Mas eu não vou saber fazer nada com você, né? Não sei nenhum chá para resolver essa situação, não sei indicar nenhum remédio, então eu não posso te ajudar no sentido físico na sua cura. Por isso que eu acho que Tiago está tratando dessa possibilidade de ter algo relacionado a pecado, algo relacionado à vida espiritual daquela pessoa. O próprio verso 15 também é mencionado que há uma possibilidade daquela pessoa estar cometendo o pecado. Verso 15 fala que a oração da fé salvará o enfermo e o levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Então parece ter essa possibilidade através
do texto, verso 16, ele vai falar sobre confessar os pecados uns aos outros. A quarta razão pela qual estou defendendo que o doente aqui não é apenas um doente físico, mas principalmente um doente espiritual, é que muitas vezes a Bíblia associa a doença ao pecado. Algumas vezes, né? Não estou dizendo que toda vez que você está doente é um demônio da doença, não estou dizendo que toda vez que você está doente é um pecado que você cometeu e não confessou, mas muitas vezes a Bíblia liga diretamente a doença física a um pecado não confessado nas nossas vidas. O texto clássico de 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo está instituindo ou relembrando, rememorando a ceia do Senhor, ele fala de que há crentes que estão participando deste momento solene de forma tão desatenta, de uma forma que estava desonrando o Senhor, e por causa disso estavam recebendo a disciplina do Senhor, a disciplina de Deus. E qual que era a disciplina? Eles estavam fracos e doentes. Em 1 Coríntios 11, Paulo fala: aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E ele diz: este é o motivo, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, a mesma palavra que Tiago está usando aqui para falar que alguém está doente. E depois ele fala que há pessoas que estão doentes, uma outra palavra para descrever uma doença física. Ele fala que há pessoas que estão dormindo, ou seja, estão morrendo. Então a Bíblia liga muitas vezes a doença física a um pecado que nós cometemos. Como eu disse, talvez essa pessoa está sim fisicamente doente, mas o foco de Tiago é tratar a espiritualidade dela, o relacionamento dela com Deus. Então eu interpreto, por essas 4 razões, que o doente aqui não é especificamente em termos físicos, mas principalmente em termos espirituais e morais. Alguém que está fraco na sua fé, fraco no seu relacionamento com Deus. Mais uma vez eu destaco: pode sim haver uma doença física, pode sim que essa pessoa esteja acamada, esteja bastante fraca, de cama, no seu leito praticamente de morte, mas eu acredito que essa doença física não é apenas uma doença física causada por um vírus ou uma bactéria, é uma doença principalmente relacionada à sua moralidade, à sua espiritualidade, ao seu pecado. O seu pecado teve consequências diretas sobre o seu corpo. Então essa pregação hoje à noite, irmãos, não é para aqueles que estão no hospital. A pregação hoje à noite não é para aqueles que ficaram em casa por causa das suas enfermidades. A pregação hoje é principalmente para você, meu irmão e minha irmã, que se encontra espiritualmente fracassado, sem forças. Pode até ser que foi esse tipo de doença que fez com que muitos não estivessem hoje à noite aqui no culto. Essa pregação é endereçada àqueles que nunca tiveram o peso dos seus pecados perdoados em Cristo. Para você, meu amigo e minha amiga, que nunca entregou a sua vida a Jesus como aquele que dá alívio da pior doença do mundo, a doença do pecado. Você que está brincando com os seus pecados, você que está alimentando, guardando, escondendo, saiba, a sua condição é de alguém fracassado, espiritualmente fraco, alguém que está ao ponto de morrer. Mas Tiago, ele não apenas quer dar o diagnóstico da nossa condição espiritual, mas ele principalmente quer nos mostrar como nós reagimos em meio a este tipo de fraqueza. Seja a nossa fraqueza física, seja a nossa fraqueza espiritual, como nós reagimos diante desta circunstância que estamos enfrentando. O mandamento de Tiago, o mandato de Tiago para os crentes que estão fracos é buscar a ajuda dos seus líderes espirituais. Verso 14, Tiago pergunta: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja.
e eles orem, ungindo com óleo em nome do Senhor. A responsabilidade do fraco, então, é chamar os presbíteros. Chame os presbíteros da igreja. É isso? Versículo 14 diz que alguém que está doente deve chamar os presbíteros da igreja. Alguém tem uma tradução diferente? Verso 14. É o verso 14 que eu li, né? Chame os presbíteros da igreja. Acho que tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Tiago está dizendo isso mesmo que eu estou lendo? Quer dizer, então, que de acordo com esse versículo, é a pessoa que está fraca que tem a responsabilidade de chamar o presbítero, de chamar o pastor, para ir até ela orar? Não é o pastor que tem a obrigação de ir até lá? Não é o pastor que tem que ler na bola de cristal que a pessoa está doente e aí ir lá para acudir ela? Parece que tem alguma coisa errada aqui, né? Ou a nossa tradição está errada, ou a Bíblia está errada. Às vezes nós temos um pensamento totalmente contrário deste versículo aqui. Ah, não, eu estava doente, o pastor nem soube. Claro que eu não vou saber, irmãos. Não tem como. Não sou adivinho, não sou agoureiro, eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho como adivinhar que alguém está doente. Eu não tenho como adivinhar que alguém está espiritualmente fraco. Porque nós podemos transparecer na nossa afeição algo totalmente contrário àquilo que nós realmente estamos sentindo. Nós já aprendemos isso. Nós somos capazes de sorrir quando no coração estamos com muita dor. Nós somos capazes de carregar uma Bíblia, nos vestir bem, abrir a boca para cantar quando lá dentro estamos mortos. Eu não tenho como adivinhar. Eu não tenho. É claro, irmãos, eu não estou querendo deixar a bola no campo de vocês e dizer, ó, não é minha culpa não, aí é com vocês, né? Eu acho que Tiago não está proibindo, por outro lado, da minha parte, que eu tome a iniciativa. Mas eu acho que nós deveríamos pensar também na responsabilidade que vocês têm de tomar a iniciativa, de se abrir e de buscar o líder espiritual. Como eu disse, eu não tenho como adivinhar, eu não sou agoureiro, eu não tenho como ler pensamentos, eu não tenho uma máquina de raio-x espiritual que eu aponto a câmera para as pessoas e eu sei se elas estão bem ou mal espiritualmente, se elas estão lendo ou não as escrituras. É você. Você também tem essa responsabilidade no seu relacionamento com Deus, de entender que você está fraco espiritualmente e você dizer com humildade, eu preciso de ajuda. Então eu vou chamar alguém para me ajudar. Isso demonstra algo que nós não gostamos, né? Humildade. Estava lembrando hoje à tarde, eu falei para o meu filho alguns anos atrás, eu falei, filho, você precisa ser humilde. E ele ficou com raiva. Ele achava que ser humilde não era algo bom, né? E às vezes nós achamos que ser humilde também não é algo bom. Nós não conseguimos reconhecer a necessidade que nós mesmos temos e de levantar a mão, eu preciso de ajuda. Eu me lembro de uma vez, fui no parque aquático, lá no Rio de Janeiro, e tinha uma piscina com ondas, que era a maior diversão, né? Tinha umas máquinas lá empurrando assim a água e fazia as ondas lá, né? E eu, nossa, que legal. E um amigo meu foi advertido, ó, não vai para perto das máquinas, porque você vai ficar preso lá. E lá vai ele, né? Daí estava ele lá, nadando no cachorrinho, quase se afogando, sem força, só que não queria fazer nada para, por favor, me ajudem, né? A gente tem algo estranho com ele, parece que ele está se afogando. Até que a gente disse, salva ele lá, ele está se afogando. Talvez ele estivesse com vergonha de admitir, eu estou afundando, eu estou perecendo, eu estou morrendo. Será que nós temos esse mesmo tipo de vergonha? Dizer, eu preciso de ajuda, eu não consigo resolver os meus próprios problemas por mim mesmo,
Eu estou me desviando de Deus, eu estou indo para longe de Deus, eu preciso de ajuda. Chamar os pastores ou o pastor, os presbíteros, para orar, demonstra humildade. Uma humildade para fazer uma autoavaliação honesta da nossa vida espiritual, porque muitos crentes, quando são indagados sobre se estão bem, dizem a resposta clássica: sim. Você está lendo a Bíblia? Sim, estou. Mas lá no fundo sabemos que essa não é uma avaliação honesta e humilde. Nós pensamos que somos melhores quando de fato somos piores. Demonstra também humildade para reconhecer que há necessidade de ajuda na vida espiritual. Na caminhada cristã, irmãos, a luta contra o pecado não é só minha, é de todos nós. Muitos crentes fogem do pastor como o diabo foge da cruz. Se eu contar para ele, aí ele vai levar para a assembleia. Aí já era, todo mundo vai saber. E minha esposa me advertiu sobre isso uma vez. Ela falou assim: às vezes as pessoas têm mais medo da assembleia do que de Deus. Tem mais medo de que outros saibam que ela está fazendo algo errado do que medo de Deus saber que ela está fazendo algo errado. Os outros vão saber, mas Deus sabe. Deus sabe. E o olhar de Deus é mais penetrante do que o olhar dos nossos irmãos. Um crente deve ser humilde para entender que precisa de ajuda dos seus líderes. E essa humildade é evidenciada através de pedir ajuda, de buscar ajuda. Chamar os presbíteros da igreja também demonstra o reconhecimento da autoridade espiritual que Deus deu a eles. Não são os diáconos que são chamados, embora eu acho que eles poderiam sim cumprir essa tarefa quando há algum tipo de necessidade. Não são os amigos próximos daquela pessoa que estão convocados para estarem ao lado dela durante esse período de fraqueza, para confortá-los. Não são aqueles que têm o dom de cura que são chamados, mostrando assim que esse dom extraordinário, que alguns acreditam que ainda existe hoje, estava já se acabando no início da era da igreja. Parece que existiam menos pessoas com dom de cura na época apostólica do que hoje. Parece que hoje tem mais pessoas com dom de cura do que antigamente. Paulo fala em uma de suas cartas, 2 Timóteo, que ele deixou Trófimo, uma pessoa doente em Mileto. Se ele era apóstolo, ele podia fazer milagres, por que ele não curou aquela pessoa? Ele deixou ela doente. Por quê? Se ele tinha o dom de cura. Parece que até na época de Paulo, esse dom já estava cessando. Quando nós estamos fracos espiritualmente, seja fisicamente ou espiritualmente, nós precisamos buscar a ajuda da liderança, dos líderes, dos presbíteros. Apenas lembrando, irmãos, que nas Escrituras existem apenas 2 líderes espirituais: os pastores e os diáconos. Os pastores são descritos em 3 títulos: pastor, presbítero e bispo. São 3 palavras usadas para descrever apenas um ofício que nós conhecemos hoje de pastor, né? Essa variedade de termos é usada para poder descrever as características das funções que o pastor poderia exercer. Em Atos capítulo 28, Paulo fala que o Espírito Santo constituiu bispos para pastorear a igreja. Pedro fala em 1 Pedro 5 que os presbíteros deveriam pastorear o rebanho. Então nós vemos bispos pastoreando, presbíteros pastoreando, que prova para nós que são apenas um tipo de líder que está exercendo atividades pastorais. Além disso, irmãos, nós precisamos lembrar também que, como eu disse, Filipenses capítulo 1, verso 1, mostra para nós que são só 2 tipos de líderes: pastores e diáconos. Paulo escreveu a carta para Filipenses, para a igreja de Filipos, e disse: eu escrevo a carta com Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos
Igreja inteira, inclusive, dentre eles quem? Bispos e diáconos. Nós poderíamos criar vários tipos de liderança, mas espiritualmente falando, ou biblicamente falando, só há 2 tipos de líderes: pastores e diáconos. Quando as pessoas reconhecessem sua fraqueza espiritual, deveriam chamar os pastores da igreja para irem até ela, para que pudessem cumprir a sua tarefa, cuidando do rebanho de Deus. A responsabilidade daquele que se encontra em fraqueza espiritual, daquele que está lutando contra o pecado, daquele que está perdendo a batalha, do cristão que está doente, a sua responsabilidade é reconhecer sua fraqueza em humildade e, com a mesma humildade, buscar ajuda ao chamar os seus pastores. Continuando no verso, Tiago vai descrever a tarefa do líder. Se a responsabilidade do enfermo é chamar e pedir ajuda, qual que é a tarefa do líder que vai ajudar? Tiago diz no verso 14: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes fazem o quê? Oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Nesse verso tem muita coisa: oração, unção com óleo, fazer isso em nome do Senhor. Eu vou tentar explicar e definir cada uma delas de maneira bem breve, mas eu não quero que a gente perca o foco. Tem muitas coisas extraordinárias aqui nesse versículo, né? Unção com óleo, mas o foco de Tiago aqui é a oração. O imperativo que Tiago está usando aqui é: façam oração. As outras coisas são coisas secundárias, não interferem tanto no principal. E oração tem sido o tema. O verso 13, Tiago fala sobre aquele que está sofrendo deve fazer oração. Verso 14, ele fala que aquele que está espiritualmente fraco deve chamar os presbíteros para que estes orem. Verso 15, Tiago fala que a oração da fé salva o enfermo. Verso 16, ele manda que nós confessemos nossos pecados e que nós oremos uns pelos outros. Verso 17, Tiago vai usar o exemplo de Elias, que era um homem semelhante a nós, mas orou com insistência. Verso 18, mais uma vez ele fala que Elias orou de novo. Então, oração é o tema, é o foco principal aqui. Os presbíteros devem ir até a casa dessa pessoa e orarem. A tarefa do pastor que foi convocado é ir à casa do doente e orar, simplesmente fazer uma oração. Não é para tomar um cafezinho, não é para papear, não é para dar boa risada entre amigos e tentar dar aquela animada naquela pessoa fraca e doente. E talvez tudo isso pode acontecer, não é um problema, mas o foco principal, a sua missão é orar. Irmãos, a oração é um ministério significativo dos pastores, ainda que seja pouco reconhecida pelos crentes. Quando os apóstolos estavam enfrentando aquele problema de estarem atarefados demais por causa das assistências das viúvas que estavam sendo negligenciadas no livro de Atos, a igreja escolheu diáconos para que os apóstolos pudessem se dedicar a 2 coisas: ministério da palavra e oração. E eu acho que aquele texto, embora esteja falando dos apóstolos, se aplique também aos pastores. O pastor tem a tarefa de orar. E às vezes eu me pego negligenciando isso, né? As visitas eu gosto de dar risada, mas às vezes eu esqueço. Por que não uma oração, né? Até essa semana fui na casa de semana passada, né? Eu tô velho, já não lembro mais nada, né? Eu fui na casa de uma irmã e depois ela falou assim: pastor, pode orar? E enquanto eu preparava, eu fiquei pensando: puxa vida, né? Eu mesmo esqueci da minha própria tarefa. Eu deveria ter orado. Temos boas risadas, boa conversas desafiadoras, assuntos sérios. A gente vai oscilando, né, de assunto sério para assunto engraçado, assunto que não tem nada a ver, boas conversas, mas a principal quase deixei passar.
se não fosse ela me lembrando que meu ministério envolve oração por aqueles que precisam. E Tiago fala que eles devem orar sobre eles. Isso poderia indicar que talvez eles iriam impor as mãos e orar pelaquela pessoa, ou que talvez eles iriam de alguma forma supervisionar aquela pessoa que estivesse doente e examinando o estado debilitado daquela pessoa. Mas enquanto eles oravam, o texto fala que eles deveriam ungir essa pessoa com óleo. E ungir com óleo pode ter vários significados. Poderia ter um valor medicinal. Na época, muitos acreditavam que o óleo tinha propriedades medicinais. Isso poderia também indicar para nós que, além do cuidado espiritual, nós deveríamos também ter o cuidado medicinal. Então, nós cuidamos da parte espiritual, mas também nós não negligenciamos os medicamentos para a nossa cura. Também poderia ter um valor prático e pastoral. O óleo serviria como uma expressão de preocupação para aquela pessoa que estava espiritualmente enferma, uma espécie de refrigério para ela, estimulando ela a ser liberta daquela condição de fraqueza. Também poderia ter um valor simbólico. No Antigo Testamento, a unção simbolizava a consagração de uma pessoa. Então, talvez Tiago estivesse indicando que a pessoa que era ungida estava sendo separada e consagrada para que Deus lhe desse uma atenção especial. E é interessante notar que a igreja romana tem uma doutrina baseada nesse verso e em outro verso do Evangelho de Marcos, que é a doutrina, sabe qual? Vou ver quem era um bom católico aqui, né? Doutrina da extrema unção. Será que esse texto nos dá base para fazer a extrema unção? Eu não acho que esse sacramento, como a Igreja Católica diz, tem o mesmo significado do que Tiago está ensinando aqui. A extrema-unção tem aquele propósito de ungir a pessoa no fim da vida dela, para que qualquer remanescente de pecado que pudesse livrar ela da salvação ou de estar com Deus fosse retirado. Assim fortalece a alma da pessoa que está prestes a morrer, da pessoa moribunda. E aí, se ela morrer, pelo menos foi ungida, a extrema-unção foi dada e ela está livre para ir para o céu. A cura poderia acontecer, mas não é o foco do sacramento romano. E Tiago não dá esse indício. A expectativa dele aqui é que a pessoa seja curada, enquanto que a expectativa no sacramento romano é que a pessoa morra. Antes de morrer, toma um óleo aí e vai em paz, né? Vai com Deus. Não era esse o foco que Tiago está mantendo aqui. Nós não vemos nenhum apoio dessa expectativa que Tiago tivesse que a pessoa iria morrer, mas sim que ela fosse recuperada. O verso 15 fala que a oração da fé salvará o doente. Mas outra pergunta surge: e nós devemos praticar unção com óleo em nossos dias? Comprar um óleozinho quando você estiver doente, né? E derramar na sua cabeça e fazer uma oração por você. Primeiro, não é porque Tiago está mencionando aqui a unção com óleo que isso se torna uma norma e uma prática para nós. Não é porque há uma menção de algo na Bíblia que nós devemos replicar isso. Além disso, nós poderíamos ver que nas Escrituras muitas outras curas aconteceram sem que houvesse algum tipo de unção com óleo. Outro motivo pelo qual eu não acredito que nós precisemos praticar isso é que o pano de fundo da unção é o Antigo Testamento, a cultura judaica, a lei de Moisés. Eles tinham essa prática no Antigo Testamento, então nós não necessariamente precisamos assumir como uma prática continuada para a igreja hoje, que é composta sim de judeus, mas também de gentios. Então, eu acho que nós não temos necessidade de praticar unção com óleo, até porque também o azeite não está muito barato, né? Mas não seria esse o motivo principal. O pastor iria então orar por essa pessoa, ungindo aquele doente espiritual, e ele faria isso como um representante de Deus, com a autoridade de Jesus Cristo. Tiago fala que ele faz isso em nome do Senhor Jesus,
como um representante de Cristo. Ele ora pedindo pela vontade de Deus. O fraco reconhece a sua fraqueza, ele chama os pastores oram pelo moribundo ou pelo doente espiritual e os resultados vêm. Quais são os resultados? Quando você reconhece sua fraqueza, quando você reconhece o pecado na sua vida e como ele tem afetado o seu relacionamento com Deus, a sua vida física, você pede ajuda, você é ajudado, quando oram por você, quais são os resultados? Tiago fala no verso 15, a oração da fé, ou seja, a oração feita com fé, uma oração apresentada a Deus com confiança no poder que Deus tem para curar e restaurar, se for da sua vontade. A oração da fé salva o doente. Quando oramos por cura física ou espiritual, nós precisamos fazer isso em submissão à vontade de Deus. É isso que é orar com fé. 1 João capítulo 5, no verso 14, João fala que nós temos esta confiança para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A gente crê que Ele vai fazer, mas ao mesmo tempo nós reconhecemos que a cura física pode ser ou não a vontade de Deus para as nossas vidas. Segundo aos Coríntios capítulo 12, Paulo fala do seu espinho na carne, e ele fala que orou 3 vezes a Deus, e Deus disse, a minha graça é suficiente. Deus não curou o apóstolo Paulo, não livrou ele do espinho na carne. O primeiro resultado da oração feita com fé é a libertação ou a cura física. A nossa tradução diz que a oração, pelo menos a minha, diz que a oração da fé salvará o enfermo. Às vezes a gente entende a palavra salvo ou salvar de maneira equivocada. Na Bíblia, a salvação ela tem um sentido amplo. Pode se referir à salvação espiritual, ou seja, Jesus Cristo me salvou e me perdoou dos meus pecados. Isso é uma salvação espiritual. Através do seu sacrifício eu sou espiritualmente salvo. Mas também há o termo mais genérico para descrever uma libertação. Foi salvo pelo gongo, né? Quase que não chega a tempo para fazer a prova. Foi salvo pelo gongo. Dizer isso significa que o gongo é o meu salvador? Não. Significa que eu fui liberto. Muitas vezes no Antigo Testamento, nos Salmos, as Escrituras os escritores falam de serem salvos dos seus inimigos. Fala que Deus é a salvação, mas no sentido de libertação. Aqui Tiago parece usar mais neste aspecto de libertação e assim falar que a oração da fé cura aquele que está doente, seja a doença física, seja a doença espiritual. O doente é curado, como John MacArthur disse, no sentido de que ele está sendo liberto do seu sofrimento, uma vez que ele ficou debilitado por causa da sua enfermidade. Deus levanta aquele homem da sua fraqueza, da sua doença. Outro resultado para a busca de ajuda é o perdão dos nossos pecados. Tiago diz que a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago indica que há uma possibilidade daquele homem estar vivendo no pecado e por isso ficou extremamente fraco, extremamente doente. Como eu disse, irmãos, o contexto todo aponta para essa fraqueza espiritual que está resultando numa doença física. Depois você pode ler o Salmo 51, o Salmo 32, onde Davi está falando da vez que ele cometeu o pecado com Batseba e não confessou, escondeu. Ele diz, os meus ossos sofreram. Eles se apegavam à minha pele. O texto não deixa isso tão explícito, mas parece que essas pessoas estavam reconhecendo com o coração contrito e arrependido, dizendo, eu preciso de ajuda. Eu preciso confessar meus pecados diante de Deus. Eu preciso de perdão. Tem mais uma questão com a igreja romana, né?
Não quer dizer que nós vamos aí lá no confessionário, o verso 16 também fala sobre isso, nós vamos lá dizer, olha, me perdoe, pastor, porque eu fiz isso. Tá bom, vai lá, dá o dízimo triplicado esse mês e tá tudo perdoado, né? Não é a oração do pastor que iria conceder pecado àquele homem, àquela pessoa doente, mas era a fé e a confissão do próprio pecado dela. Talvez dizendo, olha, olhando para o pastor diante de Deus, depois daquela oração feita com fé, e dizendo, eu pequei, por isso estou aqui, por isso estou assim. Só Deus pode perdoar pecados. Isaías 43, 25 diz, eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados eu não me lembro mais. Daniel fala, Daniel 9:9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Ao chamar os pastores para orar e ministrar a eles, os crentes que estão fracos na fé, doentes, recebem de Deus através da oração feita com fé, não apenas uma cura física, mas principalmente uma libertação espiritual, um perdão dos pecados ao confessá-los. Assim, meus irmãos, esses dois versos nos ensinam a grande e preciosa lição de que durante os nossos períodos de fraqueza, sejam fraquezas físicas, sejam fraquezas espirituais, nós precisamos buscar ajuda dos nossos líderes espirituais, reconhecendo em humildade a nossa fraqueza e chamando homens de Deus para orarem por nós, para que eles ministrem a nós, confessando os nossos pecados, recebendo cura física e perdão espiritual. Encerrando essa mensagem, eu quero fazer de maneira bem simples. Quero me dirigir a dois grupos de pessoas que estão presentes aqui hoje à noite. Primeiro, eu falo aos crentes e principalmente aos crentes membros desta igreja. A minha palavra a vocês, meus queridos irmãos, é que busquem ajuda para os seus problemas espirituais, para as suas fraquezas, para as suas doenças. Busquem ajuda na liderança espiritual. Desafio você a ir para casa hoje à noite, vasculhar a sua vida, reconhecer a possibilidade de você estar espiritualmente fraco. E depois, o desafio não para por aí. Venha até mim, como seu pastor. Venha até mim e diga, pastor, eu quero que você ore por mim nesta área. Pastor, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda nesta área. Pelo menos comunique um pedido de oração, uma área em que você tem fraqueza. Faça isso. Vá para casa, se examine o seu coração, busque ajuda. Você não precisa lutar sozinho. Você sozinho não vai vencer a sua fraqueza. Agora eu me dirijo ao segundo grupo que provavelmente está presente aqui nesta noite, de pessoas que nunca entregaram suas vidas a Jesus, nunca reconheceram Cristo como Salvador das suas vidas. Eu digo para vocês que Jesus é o único que pode lhe curar do seu maior problema, e não é um problema físico, não é o seu câncer ou outra doença grave, não é o problema emocional da depressão que você está passando, não é o seu problema financeiro que Jesus quer principalmente resolver. Ele é o único que pode lhe dar a cura para o seu maior problema, o pecado. Se você sofre, você vive sem esperança, você vive desanimado, você não tem propósito de vida, é porque Jesus não é o seu Salvador. Você segue caminhando, vivendo a vida, mas você segue e caminha para o inferno, para a perdição eterna, longe de Deus. Mas saiba, Cristo morreu por você. Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Ele levou sobre si nossas enfermidades para que pelas suas feridas nós fôssemos curados. Quando você reconhece que você merece o inferno, quando você em seu coração crê que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, você será curado, você será salvo
da sua condição de pecador que caminha para o inferno. Você gostaria de receber salvação hoje à noite? Você gostaria de receber libertação? Você gostaria de ser curado do seu pecado? O desafio para você é o seguinte, como o texto de Tiago nos aponta: você está reconhecendo a sua doença espiritual? Chame os pastores para que eles orem por você. Você está reconhecendo a necessidade de salvação? Venha até mim depois do culto e eu lhe apresento Jesus. Eu oro por você. E se você crer, os teus pecados serão perdoados. Você está fraco, espiritualmente fraco? Busque ajuda nos líderes da igreja.